Bem-vindo, bem-vinda para a nossa reflexão diária. Hoje, dia 9 de outubro de 2020, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Nós vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, que é lido hoje, capítulo 11, versículos 15 a 26. Jesus expulsa um demônio mudo, isto é, um demônio que provoca a mudez, que impede alguém de falar, de pronunciar as palavras. Neste evangelho aparecem 4 palavras ou expressões para estes seres demoníacos: demônio, Beelzebul, Satanás, espírito impuro, que algumas Bíblias traduzem como espírito imundo. É tudo a mesma coisa? Na nossa linguagem vulgar, nós confundimos tudo. Mas não é bem assim. Vamos entender um pouquinho deste vocabulário demonológico e vamos falar, por enquanto, só destas expressões ou palavras que aparecem na leitura do Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, demônio. Normalmente, o demônio é a causa das doenças físicas e mentais, febre, esquizofrenia, epilepsia, etc. No Evangelho de hoje, de fato, o demônio é a causa da mudez, a pessoa está muda. Na nossa linguagem do dia a dia, nós usamos até o plural, demônios. E, ainda hoje, muita gente usa o mesmo raciocínio do mundo antigo. Quer dizer, o demônio ou os demônios, o demônio é a causa, é a explicação daquilo que a gente não consegue explicar. Acontece uma coisa para a qual nós não temos uma explicação lógica. No nosso imaginário, a causa é um demônio. Não só as doenças físicas e mentais, mas também a doença moral, o pecado. É sempre uma explicação para aquilo que nós não temos um modo lógico ou racional de dizer por que aconteceu. Outra palavra que aparece no Evangelho de hoje é Beelzebul, que pode ser Beelzebu, Beelzebul. A origem e o significado deste nome são discutidos. Boa parte dos estudiosos acredita que esta palavra Beelzebul significa Senhor dos altos céus e, portanto, seria um rival do Deus de Israel, um rival do Senhor. Para ridicularizar esta divindade rival, inimiga do Senhor, os israelitas fazem um jogo de palavras e falam de Baal-zebub, que seria traduzido o Senhor das Moscas. É um modo de ridicularizar esta outra divindade, adversário inimigo do Senhor. Eles imaginam um monte de esterco ou um defunto cheio de moscas ao redor e dizem: este é o Senhor das Moscas. No evangelho que nós vimos hoje, Beelzebul é um apelido ou é outro nome de Satanás, que aliás já é outro vocábulo também deste nosso dicionário demonológico, Satanás. Esta palavra nós nunca usamos no plural, satanases, nós falamos de demônios, mas não falamos satanases. E originalmente, Satã ou Satanás significa acusador, mais ou menos como o advogado de acusação, alguém que quer nos fazer a vida amarga, alguém que quer nos incomodar, alguém que quer atrapalhar a nossa vida. Pode ser tanto um espírito como um ser humano, um adversário de modo geral. É o inimigo pessoal de alguém. Ao longo dos séculos, porém, esta palavra Satanás acabou sendo usada também para se falar
do inimigo de Deus. Deixou de ser o inimigo das pessoas para ser o inimigo de Deus. Por isso, muitas vezes, nós encontramos Satanás com um S maiúsculo. Quer dizer, aquele espírito, aquele ser espiritual, inimigo ou principal adversário do Senhor. A outra expressão que aparece no Evangelho de hoje é espírito impuro, que algumas Bíblias traduzem como espírito imundo. Para entendermos o que é esse espírito, nós temos que entender também os conceitos de puro e impuro no judaísmo. Não equivalem a santo e pecador. No judaísmo, puro é aquilo que é adequado a Deus, que faz bem para o nosso relacionamento com Deus. E também puro é aquilo que torna a nossa vida, que torna a convivência social algo bom. Contrariamente, o impuro é o que não é adequado para Deus, é aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E no nosso dia a dia, o impuro é aquilo que atrapalha a nossa vida, que atrapalha a convivência social. Vejam então que puro não quer dizer necessariamente santo e impuro não quer dizer necessariamente pecador. E no finzinho do evangelho de hoje, Jesus até faz uma comparação extremamente exagerada. Diz que este espírito impuro, que um espírito impuro voltou para o corpo de uma pessoa que tinha sido exorcizada, e como encontrou ali tudo muito bonito e organizado, resolveu buscar mais 7 espíritos iguais a ele para atrapalhar a vida daquela pessoa. 8 espíritos impuros no total, que é um modo de dizer que aquela pessoa está completamente impedida de estar em comunhão com Deus, que aquela pessoa está totalmente afastada de Deus. Mas, como eu falei, é um exagero que Jesus usa e tem lá as suas razões para isso, para rebater as críticas dos seus adversários. Nós falamos de demônio, Beelzebul, Satanás e espírito impuro. E ainda faltaram outros vocábulos, não é? Vamos falar de mais um, o diabo, que também é muito comum na nossa linguagem do dia a dia, mas que não aparece nesse trecho do evangelho de hoje. Esta palavrinha diabo, que às vezes a gente usa também no plural, diabos. Diabo significa originalmente aquele que joga a confusão, que joga a divisão entre as pessoas, que provoca rixas, ciúmes, vingança, que provoca rancor, que faz a nossa comunidade se tornar um lugar ruim, porque ninguém se entende com mais ninguém. Esta palavra, como eu falei, não é usada no evangelho de hoje, assim como também outras que a gente poderia acrescentar, capeta, coisa ruim, etc. Mas acontece uma coisa muito, muito curiosa. Na nossa linguagem do dia a dia, um dos fenômenos muito comuns é o seguinte: as pessoas confundem todos estes seres. Demônio, Beelzebul, Satanás, espírito impuro, diabo, capeta, coisa ruim, como se fosse tudo a mesma coisa, como se todos fossem o mesmo ser espiritual. Mas nós já vimos que não é. Usamos estas palavras como sinônimas, principalmente para falar dos males que nos atrapalham. Nós usamos estes seres espirituais para explicar doenças físicas e mentais, mas também usamos para explicar o pecado. Acontece uma coisa que a gente não consegue entender, não consegue explicar, atribuímos ao demônio. Ou, quando encontramos alguém cheio de maldade, nós também atribuímos a causa dessa maldade ao demônio.
Significa então que é outro fenômeno que acontece muito no nosso dia a dia, que é a chamada demonização. De dois modos. O primeiro é chamar alguém de demônio ou dizer que aquela pessoa é do demônio. É um modo de dizer, chamar alguém, ó, você é do demônio, é um modo de dizer, você é do mal. Outro modo de demonização é um pouco diferente, mas é usar o demônio como desculpa para os nossos erros, né? Fizemos alguma coisa errada e depois dizemos, ah, eu fui fraco, o demônio me enganou. São dois modos de demonizar a nossa vida, de demonizar a sociedade em que nós vivemos, demonizar as pessoas. O que será que Jesus pensa disso tudo? Vamos estudar, vamos ver um pouquinho mais calmamente cada uma dessas situações para depois falarmos o que Jesus pensa e que consequências isto tem na nossa vida. A primeira atitude é aquela de demonizar os outros, chamar alguém de demônio, você é do demônio, você é do mal, você é de Satanás. É um modo de dizer assim, ó, de você não se pode esperar nada de bom. Aliás, neste evangelho foi as atitudes dos adversários de Jesus, né? Os adversários de Jesus viram Jesus fazendo um milagre, Jesus curou um mudo, expulsou o espírito que deixava aquela pessoa muda, né? Conforme a mentalidade do mundo antigo, e aí começaram a falar assim, ele faz isso porque tem o poder de Beelzebu, porque o chefe dos demônios dá poder para ele. É um modo de dizer, Jesus é de Satanás. É uma atitude ruim, porque Jesus fez uma coisa boa, mas os adversários de Jesus, como não podiam negar que isso era bom, criticam a atitude de Jesus e inventam uma intenção secundária. Ele fez isso por causa que age com a força de Satanás. Dele não se pode esperar coisa boa. Se ele fez isso é porque tem uma segunda intenção. E Jesus acha isso muito engraçado. Jesus diz assim, pois é, que coisa engraçada, não é? Se sou eu que expulso o demônio, é porque eu tenho segunda intenção, eu é que sou do capeta. Mas os discípulos de vocês que também expulsam o demônio, eles são bons, eles são de Deus. Não é uma atitude tendenciosa, ideológica, uma atitude falsa? Jesus critica então esta demonização, chamar os outros de demônio, porque não queremos admitir que aquela pessoa fez uma coisa boa. Então, é a atitude de quem chama o outro de demônio quando não concorda em qualquer coisa que outra pessoa faça ou fale, está errado. Outra atitude de demonização é aquela quando demonizamos as nossas ações, as nossas atitudes como desculpa. É um modo de dizer o seguinte, eu fui fraco, eu errei, o demônio me enganou. É uma desculpa muito esfarrapada. É a desculpa de quem não tem coragem de reconhecer que quis fazer aquela coisa, que tinha vontade, que tem aquela tendência ou que tem aquele vício. É a atitude de quem não tem coragem para admitir que erra, e aí então faz o que quer, faz o que gosta, e quando dá errado ou que os outros descobrem, sai com essa desculpa, ah, eu fui fraco, o demônio me tentou. É mais fácil jogar a culpa do demônio do que reconhecer que tem aquela tendência, aquele vício, aquela mania. É mais fácil jogar a culpa do demônio. Assim como ultimamente também até a internet virou demônio. Até a internet foi demonizada. A pessoa faz uma bobagem e depois, quando é descoberta, diz assim, ah, eu fui fraco, eu me deixei enganar pela internet.
Vejam só, tanto uma coisa como a outra, os dois modos de demonização, Jesus critica. Jesus critica aquela mania de quem demoniza a pessoa que discorda. Ela é um demônio, ela é do mal. Assim como Jesus critica também aquela demonização dos próprios erros. Ah, eu sou do bem, não fui porque eu quis, foi o demônio que me enganou. Quer dizer, a culpa é sempre do demônio. Quando é a outra pessoa que faz, ela é o demônio, não pode ser admitido, não pode ser perdoado. Quando sou eu que faço, ah, eu fui fraco, você me perdoe, você me aceite, porque foi o demônio que me enganou. São dois modos de demonização, e tanto num caso como no outro, Jesus condena esta atitude. Por que Jesus condena tanto um modo como o outro de demonização? Porque Jesus sabe do seguinte: quando nós demonizamos o próximo, no fundo nós estamos dizendo que não aceitamos aquela pessoa como ela é. Por isso Jesus nos convida a não demonizar ninguém, para que possamos aceitar quem é diferente, quem pensa diferente, quem age de uma maneira que não está muito do nosso gosto. Não demonizar a outra pessoa é um modo de romper as barreiras, é um modo de aceitar, de perdoar, de construir uma sociedade de diálogo e de paz. O outro modo de demonização quer dizer: ah, fui eu que fiz porque o demônio me enganou. Também devemos evitar isso, porque usar o demônio como desculpa é um modo de fazermos as coisas sem muita responsabilidade. Jesus quer que evitemos esta demonização para sermos mais responsáveis, para sermos mais prudentes, sermos mais coerentes com o que falamos e fazemos. Vejam só, tanto num caso como no outro, Jesus nos convida a evitar a demonização e mais ainda a ajudá-lo a expulsar de vez o demônio da nossa sociedade. Evitar a demonização das pessoas para que a nossa sociedade seja justa, acolhedora, fraterna e cheia de paz. Este é o convite que o Evangelho de hoje nos faz, que você possa combater a demonização dos outros, a demonização das suas próprias manias, dos seus próprios erros, para que você possa se deixar guiar somente pelo Espírito de Deus.